Boa noite, salve, salve, pessoal, ajeitadinho aqui na câmera para ficar bacana e a gente começar a nossa aula de mentoria do Clube de Inteligência Financeira. Esse mês aí estou fazendo uma aula a mais porque ficou um pouquinho atrasado, né? Mês de fevereiro fiquei um pouquinho complicado aí com o nascimento do meu bebê, acabei não fazendo, então esse mês de março acabou ficando duas aulas aí, a gente fazendo essa segunda aula aqui. Agora, em março, em abril, a gente coloca em dia, vai ficar tudo direitinho. Sejam muito bem-vindas e vamos botar para quebrar. Hoje eu vou falar de um assunto super top para você que quer aumentar o seu rendimento, você que quer ter uma promoção no seu emprego, você que quer aumentar o seu salário. Muitas coisas, é, a gente acredita que o foco está no dinheiro, que o foco está ali na finança, sabe? No cifrão, no dígito. E, na verdade, o segredo às vezes não está ali. Na maioria dos casos, vamos botar em 99%, o segredo não está ali no dinheiro, mas está em outras coisas que você precisa aplicar na sua vida, no dia a dia, para gerar esse resultado financeiro que você quer. E aí você fica assim, eu não consigo gerar um resultado financeiro. Por quê? Porque você está olhando, a gente fala que é olhar bitolado, né? Você está olhando assim, como se tivesse com aquela qual é o nome daquilo? Aquela guia de cavalo. Você só está olhando para frente, assim, você só consegue ver aquilo que está na sua frente. E às vezes, se você tirar essas vendas, você consegue ver algumas coisas que estão do lado e que são essas coisas que vão fazer toda a diferença na sua vida financeira. E vamos lá. Eu estava falando com uma aluna aqui antes de a gente começar, que ela falou assim: Nossa, Gabriel, obrigado por eu estar fazendo a mentoria individual está mudando a minha vida, que não sei o quê, obrigado a você. Eu falei: Não, toda a glória seja dada a Deus. Mas a decisão de fazer a mentoria foi sua, não foi minha. A decisão de fazer o que precisava ser feito foi sua, não foi minha. Eu só te direciono. Quem faz as coisas são vocês. Então, os seus comportamentos são eles que vão definir o seu resultado. Se você hoje tem comportamentos destrutivos, o seu resultado não vai ser positivo. É impossível que você tenha um resultado positivo com comportamentos destrutivos. Faz sentido, gente? A conta não fecha. Para você ter resultados positivos, você precisa ter comportamentos que constroem, não que destroem. Ok? Então, eu vou trazer para vocês aqui um insight poderosíssimo, que é do Paulo Vieira, do livro Poder e Alta Performance. Ele fala nesse livro aqui, se você quiser ler, excelente livro, um dos livros aí que trouxe uma grande virada de chave na minha vida. Ele vai falar sobre a jornada da perícia, ok? Sobre a jornada da perícia. O que é a perícia? Eu vou trazer para vocês aqui definição. Eu gosto muito de definição do dicionário, gente. Perícia é uma qualidade de quem é perito, destreza, habilidade. Vamos ver aqui agora a palavra perito. Perito, aquele que se especializou em um determinado ramo de atividade ou assunto, que tem experiência ou habilidade em determinada atividade. Eu quero frisar nessa experiência. Experiência. Eu lembro que, quando eu trabalhava com TI, eu era um cara de muita experiência. Eu já tinha 15 anos de experiência. E quando eu estava ali nos meus 10 anos de experiência, eu estava meio travado na carreira. A coisa não chegou num ponto que não ia mais. E eu era considerado o melhor técnico, eu era o cara que resolvia todos os problemas, mas estava travado. Como assim? Eu era, em termos de experiência, vamos dizer assim, experiência talvez de trabalho, eu tinha menos. Por quê? Porque tinham outras pessoas com mais idade que eu. Então, eles tinham mais vivência, vamos dizer assim, mais a experiência, eu tinha mais experiência. Por quê? Porque eu atendia mais equipamentos, eu tinha mais, vamos dizer assim, resultados em termos de solução de problemas. Então, a minha experiência, ela tinha valia muito, valia muito. Eu quero que você olhe isso aqui, porque isso aqui talvez seja o seu cenário hoje. A minha experiência valia, não valia? Valia muito. Valia muito. Não era à toa que eu era considerado um técnico fora da curva, um técnico muito bom para a função que eu exercia. Só que minha carreira estava travada.
Como que eu não consegui ir para os próximos níveis, uma vez que eu era tão experiente, que eu era o cara que resolvia o problema, eu era o melhor técnico da empresa? Por que que meu salário não aumentava? Por que que eu não conseguia romper? Por que que eu não recebia propostas de trabalho de outro lugar? E aqui está a grande chave de vocês. A experiência por si só, ela não resolve o teu problema financeiro. Muita gente está querendo viver de experiência. E eu lembro que isso na minha cabeça era um negócio assim, cara, mas, poxa, o fulano, como é que vocês não querem promover o fulano? O fulano também é um cara super experiente, importante, né? Não, mas, Gabriel, não é só experiência. E eu não entendia isso. Isso não entrava na minha cabeça. E eu, né, quando eu comecei essa minha jornada de autoconhecimento, essa questão de finanças, entender de performance humana, eu comecei a entender algumas coisas que me libertou demais. E uma delas foi essa. Eu tinha realmente uma experiência na área, muita experiência, mas eu ainda não era um perito. Eu não era um perito. E aí o Paulo Vieira explica isso aqui de uma maneira muito assim clara. E eu consegui, eu sem saber disso, gente, eu não sabia disso ainda na época, não. Só que aconteceu um romper na minha carreira técnica, que foi o seguinte. Primeiro, eu saí de técnico, um técnico básico, que eu ganhava até relativamente bem, mas eu saí de um técnico básico para o nível de suporte 2. E daquele nível de suporte 2, em mais ou menos ali um ano e pouco, eu saí do nível 2 para o nível 3, que era o último nível de suporte na área que eu trabalhava. E eu praticamente não, eu tripliquei meu salário. E eu quero te explicar como que aconteceu isso, porque isso aqui é o que o Paulo Vieira explica no livro. Ele explica o seguinte, vamos para a minha lousa aqui, que eu vou fazer algumas anotações para vocês. O Paulo Vieira, ele vai explicar o seguinte, ele vai explicar que uma pessoa, uma jornada da perícia, uma jornada, vamos botar assim, a jornada do perito, a pessoa que quer se tornar perito na área que ela escolheu, ela é composta por a experiência, ou seja, vamos colocar assim, ó, horas trabalhadas, mais horas de estudo naquela área, ok? Horas de estudo naquela área específica. E aí, isso aqui para mim ficou muito claro quando eu cheguei nesse nível 3 de suporte. Pelo seguinte, eu até então eu tinha muita experiência, realmente, isso aí era inegável, mas eu não tinha horas de estudo. Eu não tinha as horas da teoria. E o que acontece? Vamos lá. Você sai da faculdade, você sabe o quê? Muita teoria, mas você não sabe prática. Aí você não fez uma faculdade, você trabalha muito, é muito experiente na tua profissão, mas você não estuda mais. Não é assim que acontece, gente? Não é mais ou menos assim que acontece? Você faz uma faculdade, termina, e fala, agora eu vou trabalhar. E aí nunca mais estuda. Só que existe um porém nisso aqui. Quando você para de estudar, o que acontece? Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, provavelmente você não aplica tudo. E muitas coisas você esquece, porque existe uma curva de aprendizado. Tá? Eu não vou entrar nessa questão da curva de aprendizado, mas existe uma curva de aprendizado. E a maioria das coisas que provavelmente você aprendeu na faculdade, você não vai nem usar. Mentira ou verdade? Você analisa aí. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade que eu não usei basicamente nada do que eu fiz na faculdade, que eu aprendi na faculdade, eu usei no meu trabalho. Eu usei nada. Zero. Posso dizer assim com todas as palavras, zero. Primeiro, porque a faculdade não era tão voltada para o meu trabalho. E segundo, porque eu não apliquei realmente nada. O fato é, na cabeça da gente, a gente estuda e depois aplica. Ou seja, eu tenho uma jornada só de estudo e depois uma jornada só de trabalho. Eu não alio isso, eu não junto isso, eu não caso isso nessa jornada de perícia, nessa jornada do perito. E aí o que acontece? Beleza, eu estudei pra caramba e agora eu aplico. Fico só aplicando. Só que essa conta não fecha. E aí, você não entende, talvez porque você está travado financeiramente. Por que você não rompe na tua carreira? Por que você não consegue um salário mais alto? Por que ninguém te faz proposta? Quantas propostas de emprego você recebeu esse ano? Esse ano não, vamos botar aí, nos últimos 12 meses.
Você tem que estar recebendo proposta de emprego. Por quê? Porque você tem que ser valioso para o mercado. Uma vez que você é valioso para o mercado, você consegue ter aumento de salário na empresa que você trabalha. Só que se você não é um jogador que todo time quer, seu passe não é valorizado. Não é assim que funciona com o jogador de futebol? É assim que tem que funcionar na sua vida, na sua carreira profissional. E aí, aqui está o grande ponto de virada de chave. O que aconteceu? Chegou nesse ponto da minha carreira que eu precisei fazer, eu fui praticamente obrigado a fazer uma prova de certificação, que é essa prova de nível de certificação nível 3 de Expert. E aí, o que aconteceu? Eu fui obrigado a estudar. Eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Eu estudava mais ou menos, gente, umas... Tinha dia que eu, assim, por exemplo, fim de semana, eu estudava 16 horas por dia. O dia que o trabalho estava até mais tranquilo, eu estudava até mais. Eu estudava mais, porque eu pegava ali algumas horas de trabalho para estudar, porque eu prestava suporte, eu não estava precisando ali dar suporte, eu estava estudando. Então eu tinha minhas horas de trabalhar, as horas trabalhadas, ó, que é a experiência aqui, e eu tinha horas de estudo. Gente, isso aqui acelerou demais o processo. E aí o que aconteceu? Eu passei na prova. Quando eu passei na prova, o ambiente mudou. Por quê? Porque agora eu era desejado pelo mercado. Só existiam 3 pessoas no Brasil que eram certificadas e eu era uma delas. E aí foi quando a gente, na negociação, conversando, a empresa me ofereceu entrar como sócio, meu salário triplicou. Você percebe? Trabalho, experiência, horas de voo, mais estudo. Não adianta só estudo ou só horas trabalhadas. Você precisa aliar os dois. E aí, o que o Paulo Vieira ensina? Ele ensina o seguinte, que se você quer uma jornada de perícia, você quer se tornar perito na sua área, você precisa aliar isso. Qual a fórmula que ele traz para você fazer mais ou menos isso? Você aí tem mais ou menos de horas de trabalho, você trabalha aí mais ou menos de 8 a 9 horas por dia, certo? É mais ou menos isso. De estudo, quanto que você tem que estudar? Você tem que estudar aí por dia, já que você trabalha 8 horas, você vai estudar por dia pelo menos 1 hora por dia. Fazendo um ciclo aí, mais ou menos, um ciclo, né? De mais ou menos aí 10 horas por dia. Ou seja, 10 horas de perícia. Por que, gente, que isso aqui funciona e essa conta fecha? Pelo seguinte, quando você está estudando e aplicando, você está estudando e aplicando, você está estudando e aplicando, está estudando e aplicando. Aí o jogo é outro. Você começa a evoluir muito. Porque se você só estudar e depois você for aplicar, não funciona. Como eu disse, a curva de aprendizagem, você vai caindo. Você estudou pra caramba, aí beleza, você tá aqui, ó, tá com tudo aqui na cabeça. Só que com o tempo, ó, você demora a aplicar, aquilo ali vai caindo. Mas se você estuda hoje, aplica amanhã. Você estuda hoje, aplica amanhã. Você cresce muito, muito. Em qualquer área da sua vida. Principalmente, de repente, você que empreende, você que trabalha por conta própria. Isso aqui você consegue crescer muito. Então, ele define o seguinte, que níveis existem níveis de perícia. Esses níveis de perícia são calculados da seguinte forma. Nível 1. Você alcança o nível 1 com 1.000 horas. O que significa isso? Significa que se você está colocando 10 horas por dia, onde 9 são de trabalho, são horas de trabalho, mais 1 de estudo, você está colocando aí 10 horas por dia. Ou seja, em 100 dias, você consegue alcançar o nível 1. 100 dias. É lógico, a gente está falando aqui de dias úteis. Você não vai, se você trabalha sábado e domingo, você acelera demais esse processo. Mas a gente está falando aqui de dias úteis. Com 1.000 horas, você alcança o nível 1. Ou seja, você já é um perito. Ah, eu sou perito. Cara, você é perito? Quantas horas você tem? Por exemplo, um piloto de avião. Cara, vamos dizer assim, categorizado pelas horas de voo que ele tem. Ele é categorizado pelas horas de voo.
X horas de voo. Você hoje, você talvez ache, eu sou perito na minha área, mas você tem essa infraestrutura aqui de pelo menos 9 horas de trabalho e uma de estudo? Porque se não tem, esquece a tua experiência. Não adianta, não funciona, a conta não fecha. Você vai ficar que nem eu ficava. Ah, eu sou muito experiente, realmente, eu era muito experiente, mas eu não conseguia aliar as horas de estudo com o trabalho. Era só trabalho. Entende? E isso aí, hoje, não tem valor para as empresas. As empresas querem pessoas que se atualizam. O mundo está cada vez mais atualizado. Então, se você não está estudando todo dia, lendo um livro na sua área, fazendo um curso na sua área, investindo naquilo ali, como que você vai crescer financeiramente? Gente, não existe crescimento financeiro sem investimento financeiro. Bota isso na tua cabeça. Se você está aqui no Clube de Inteligência, você está assistindo essas aulas comigo, você está investindo dinheiro. Se você está investindo dinheiro de conhecimento, você precisa pegar esse conhecimento aqui e aplicar. Você investe o dinheiro e esse dinheiro que você investiu, você pega o conhecimento e aplica. Não existe retorno financeiro sem investimento financeiro. O problema é, muita gente está querendo um retorno financeiro sem colocar um investimento. Aí eu quero ter um retorno de 500 vezes mais, mas sem colocar dinheiro. Ou eu quero colocar R$ 3 ali, eu nem sei quanto é que está a Mega Sena, 3,50 na Mega Sena, a última vez que eu lembro era isso, 3,50 na Mega Sena para ganhar 30 milhões. Gente, essa conta não fecha, essa conta é jogo de azar, jogo... Nossa, não vou nem entrar nesse mérito. Mas quando você investe dinheiro, gente, se você pegar isso aqui e aplicar, o jogo muda. O jogo muda. Independente da área que você tiver. Vamos continuar. Nível 2 de perícia. 2.000 horas. A mesma coisa. Se você está fazendo 10 horas por dia, 9 de trabalho, uma de estudo, você vai conseguir alcançar isso aqui em 200 dias. Gabriel, mas vamos lá. Se eu fizer 5 horas de trabalho, 5 de estudo, funciona? Depende. Por que 1 hora de estudo? Por causa da proporção. Se você estudar 5 horas e trabalhar 5 horas, provavelmente as 5 horas de estudo você não vai conseguir aplicar nas 5 horas de trabalho. Ou melhor, as 5 horas de trabalho você não vai conseguir aplicar o que você estudou nessas 5 horas, porque é muita coisa. Por isso ele traz essa proporção de 10% ali, 10% do seu dia, dessas horas de perícia, ser para estudo. Porque 1 hora é mais do que suficiente para você ir aplicando. Porque se você não aplicar, você esquece, o aprendizado vai embora. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar para vocês, eu não ia pegar isso aqui, mas... Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a curva de aprendizado, deixa eu ver aqui, se eu consigo aqui uma imagem legal para vocês. Não é curva de aprendizado o nome. Quero lembrar o nome aqui, porque não é curva de aprendizado. A curva de aprendizagem é uma outra coisa. Eu tô confundindo os nomes. Mas eu acho que é fixação. Deixa eu ver aqui como fixação. Isso aqui. É pirâmide da aprendizagem. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar a imagem aqui de um site bacana, que eu vou colocar aqui para vocês. Essa pirâmide de aprendizagem, você vai ver aqui. Deixa eu... Vou salvar a imagem aqui rapidão que a gente vai abrir aqui. Vou abrir a imagem e vou compartilhar com vocês.
compartilhamento aqui para eu compartilhar a imagem. Para vocês entenderem aqui o que eu estou dizendo. Eu nem ia trazer isso aqui não, mas... já que a gente está falando, vamos mostrar aqui o que eu estou falando para vocês. Olhe aqui como funciona a pirâmide da aprendizagem. Você leu. Aí você está lendo um livro. Você está estudando, você está lendo, ok? Só que somente você consegue aprender, você consegue absorver somente 10% daquilo que você leu. Ah, Gabriel, eu consigo absorver mais. Não consegue. Não consegue. Aí você está fazendo um curso, beleza, você está lendo lá os slides, está escutando também, ou está fazendo um audiobook, você consegue absorver 20%. Você está lendo, vendo ali, escutando e tal, você consegue absorver aí 30%. Aí você já está vendo e escutando. Você está vendo e está escutando a pessoa aqui, ó, 50%. Quando você começa a conversar, debater, reproduzir, numerar, li um livro. Gente, li o livro, começa a conversar sobre o livro. Começa a falar, gente, não sei o que tal. Eu falo isso com a minha esposa. Eu falo, cara, vi um negócio no livro, o cara explica um negócio tão interessante disso, disso e disso. Por quê? Isso reforça a aprendizagem. É uma aprendizagem ativa. Olha o que ele diz aqui. Aprendizagem ativa. Aqui, ó. Uma aprendizagem ativa. Por quê? Porque você está ativando. Aí, quando você começa a praticar, olha em quanto chega. 80%. Então, por isso que você estuda e aplica. Estuda e aplica. Não adianta só estudar e depois aplicar. Você estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica. Por exemplo, por que eu decidi, você tem que entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Por que eu hoje ensino as pessoas? Porque quando eu ensino, olha quanto que eu absorvo. Olha quanto, 95%. Eu estudo e venho aqui e ensino para vocês. Olha a absorção do conteúdo. Então, se você, a sua prática, a sua aplicação for ainda ensinar para os outros, você vai acelerar demais esse processo. Você vai acelerar demais o processo. Percebeu? Eu não ia trazer isso aqui não, mas eu acho que é interessante. Vamos trazer aqui para a entrega ficar. A gente faz uma entrega além da conta aqui. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, o Paulo, ele define isso aqui, esses níveis de perícia. Então, você em nível 1, ele define aqui 5 níveis, né? 3, 4 e 5, onde cada um você vai aumentando em 1.000 horas. Em 1.000 horas. Então, se a gente for pegar aqui uma pessoa que ela tem essa jornada de 9 horas de trabalho mais uma de estudo, você consegue chegar nesse nível máximo aqui de perícia. É lógico, você vai continuar? Com certeza você vai continuar. Você vai continuar, até porque você vai pegar gosto da coisa. Ah, cheguei no nível 5. Não preciso mais estudar? Não preciso. Não, não é assim que funciona. Você vai continuar se atualizando. Mas aqui, você já é aquela pessoa expert. Você já é autoridade naquele assunto. Você é referência naquilo que você faz. Porque é o seguinte, gente, isso aqui não é para qualquer um. Ah, Gabriel, mas peraí, você está falando de 500 dias. Se a gente pegar os dias úteis do ano, a gente tem, acho que, 252. Deixa eu ver aqui, ó, dias úteis no ano. A gente tem 252 dias no ano. Então, você está me dizendo o seguinte, Gabriel, que em 500 dias eu chego no nível 5, que é o nível máximo. Isso significa que em 2 anos eu chego nesse nível de perícia? Chego. Se você estiver fazendo essa fórmula aqui, de 9 horas de trabalho, mais uma de estudo, você chega. A questão é, você vai fazer? Você tem que fazer. Você chega. Você pode ser o que for, um profissional de educação física, um cabeleireiro, um profissional da área de TI, você pode ser escritor, pode ser o que for, pode trabalhar que nem eu trabalho, advogado. Cara, advogado, você está ali, ó. Você está advogando, fazendo ali tudo ali durante o dia e 1 hora você senta para estudar, aperfeiçoar. Faz um curso. Aí os cursos, por exemplo, cara, vou fazer um curso no fim de semana.
Gabriel, você está me dizendo que é só 1 hora por dia, então não posso fazer um curso no fim de semana? Pode, lógico. Só que você pega esse curso e, ó, aplica. Tem que aplicar. Se não tiver aplicação, não funciona essa jornada bem de perícia. Gente, isso aqui vira completamente o jogo. Completamente o seu jogo. Por quê? Porque você que está querendo aí alcançar uma alta performance financeira, você que está querendo uma promoção no seu emprego, você que está querendo mudar de profissão. Cara, eu quero mudar de profissão. Gabriel, eu estou cansado, eu quero mudar de profissão, eu quero sair desse emprego que eu estou. Cara, é isso aqui. A fórmula é essa. Sua jornada de trabalho, mais 1 hora de estudo. Sua jornada de trabalho, mais 1 hora de estudo. Comece a fazer isso aqui, que você vai acelerar demais o processo. Meta para vocês, ação para vocês fazerem. Anote como você vai construir a sua jornada da perícia para chegar no nível que você quer. Ah, Gabriel, eu quero chegar pelo menos nesse nível 1 esse ano ainda. Pelo menos esse ano eu quero chegar nesse nível 1. Bacana. Tem um plano para isso. Como é que vai ser? Hoje você talvez não trabalhe 9 horas por dia, você só trabalha 8. Beleza? Como que vai ser isso? Vai ser 8 mais 1 de estudo? Você vai compensar com 2 de estudo? Pode ser. Eu só te recomendo que você não aumente mais que 2 horas de estudo, porque provavelmente você não vai conseguir aplicar tudo. Então você vai acabar estudando e sem aplicação. Por isso que você não chega na perícia, porque se você estudar demais e não tiver aplicação, não tiver a prática, o aprendizado ele se esvai e você não consegue aplicar tudo que você aprendeu. Bacana? Eu quero que você crie um plano aí, pode botar no seu papel, no seu caderno, no seu bloquinho, numa planilha, como que você vai fazer isso? Quais são as coisas que você vai fazer? Quais são os livros que você precisa ler? Quais são os cursos que você precisa fazer na sua área? Gente, é muito importante que seja na sua área. A área que você atua, para você alcançar um nível de perícia nessa área. Quais são os cursos, quais são os livros que você precisa ler, quais são as pessoas, talvez, que você precisa fazer uma mentoria com elas, você precisa estar mais próximo. É tudo isso, gente, para você adquirir conhecimento e outra, criar um plano de como você aplicar isso no seu dia a dia. Porque você precisa aplicar isso no dia a dia para que essa jornada seja mais rápida e o mais assertiva possível. Bacana? Deixa seu comentário, você que vai assistir essa aula lá no clube, eu vou colocar lá na plataforma também, deixa o comentário, coloca lá para mim o seu comentário. Como que você vai traçar essa jornada? Qual o seu plano? Gabriel, meu plano vai ser trabalhar tantas horas por dia e eu vou estudar 1 hora por dia. Nos fins de semana, eu vou fazer pelo menos um curso por mês na minha área. Eu vou já dizer desse dia aqui, já peguei tantos livros, já estou pesquisando quais são os livros, coloca para mim, compartilha isso comigo. Por quê? Para reforçar o teu aprendizado. Bacana? Gente, fiquem com Deus, fiquem na paz, graça e prosperidade e até a nossa próxima aula.